Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade à visualização, utilização do sistema de apuração de horas extras, tá? E nós fizemos na aula passada, né, um estudo sobre ali a telinha inicial, a tela de digitação, as barrinhas laterais ali com diversas funções do sistema. Vocês notaram que as funções são bem simples, né? O sistema é bem prático de ser utilizado. E agora nós vamos passar para os relatórios. Então vejam nessa telinha, após você sair da digitação, tem ali relatórios. Você vai clicar ali nos relatórios, beleza? E aqui você vai configurar nessa próxima tela qual é o tipo de relatório que você vai querer extrair. Então prestem atenção. Aqui nós temos o protocolo que gera no sistema, número do processo, vara do trabalho. Isso são informações que já são extraídas, né, bem já da telinha inicial do sistema. Tá? O período, tá? Então o período inicial, o período de início é 1º de janeiro de 2015 até 31 de março de 2015, conforme nós havíamos indicado já também na tela inicial. Dia de início, isso aqui é o fechamento do cartão ponto, beleza? Muito importante isso. Se o cartão ponto inicia no dia 1º e fecha no dia 30 ou 31, normal, então data de início 1º. Se o cartão ponto, né, ele começa o período de fechamento do dia 20 até o dia 19, o período de início é dia 20 aqui. Ou se for do dia 9 até do dia 19 a 18, ou se for outro período, né, de fechamento, você vai marcar a data do início do período de fechamento nesse campo que está aqui com o número 1, beleza? Muito bem. Na coluninha agora ao lado, onde vocês estão vendo a entrada e saída ali, tá? Você vai marcar o número de colunas, tá? Então, número de colunas, não esqueçam, esse é o espelho do cartão ponto. Digamos que só tenha uma entrada e uma saída, você vai marcar o número 1, entrada, saída, e assim sucessivamente. Se tiverem mais, isso é o espelho do cartão, não esqueçam disso, beleza? Muito bem. O que é importante vocês marcarem aqui? Total de horas trabalhadas. Quando você marcar aqui, além do espelho do cartão ponto, ele vai trazer uma coluninha com o total de horas trabalhadas no dia. Então o camarada trabalhou 10 horas, vai sair 10 horas. Se trabalhou 12 horas, 12 horas. O sistema vai efetuar o cálculo da jornada praticada em cada dia, e na coluninha após os campos ali de entrada, saída, que é o espelho do cartão ponto, ele vai trazer já a informação da quantidade de horas que foram trabalhadas naquele dia, beleza? E a partir daqui começam as definições dos relatórios de saída. Por exemplo, se a sentença determinou a apuração de horas do adicional noturno, você vai marcar, obviamente, o adicional noturno, beleza? Repousos semanais trabalhados, você pode marcar. Essa marcação vai depender do tipo de relatório que você quer extrair, tá? Então, isso aqui vai ser em caráter muito especial, muito individual. Cada caso é um caso. E o que eu recomendo para vocês, que vocês vão testando o sistema. Aqui não tem outra alternativa. Por exemplo, como eu já citei, o juiz determinou adicional noturno. Obviamente você vai marcar adicional noturno. E na coluninha, dentro de cada cartão ponto, de cada espelho de cartão ponto, vai sair total de horas trabalhadas, total de horas noturnas. Beleza? Repouso semanal remunerado. O que é o repouso semanal remunerado? Trabalhado. Trabalhado no caso, né? São os domingos trabalhados, ou os feriados, ou os repousos semanais em que ele deveria ter folga e trabalhou, né? Então essas horas vão sair especificadas em uma coluna chamada de RSR trabalhado. Por quê? Porque essas horas você vai utilizar para efeito de quantificação, de cálculo daquelas horas ou do que foi determinado na sentença, beleza? Repouso trabalhado diurno e noturno. Aqui essa coluna faz a divisão, ela sai duas colunas. Repouso trabalhado de horas diurnas, repouso trabalhado de horas noturnas. O sistema faz a divisão, o que foi trabalhado no período noturno e o que foi trabalhado no período diurno. Pode acontecer? Pode. O juiz pode dar adicionais diferenciados para horário noturno e horário diurno. Beleza?
Então você tem essa opção também. Vamos desmarcar algumas aqui. Hora extra diurna, hora extra noturna, total de horas extras diárias. Muito bem, geralmente essas três andam em conjunto. Por quê? Se você tem um total de horas extras diárias, tá? E você quer naquele caso, o reclamante trabalhou tanto em horário diurno como em horário noturno, e o juiz quer que você faça a divisão dessas horas para a aplicação do adicional noturno no período que foi trabalhado em jornada extra noturna. Então você tem que marcar essas opções. Então, hora extra diurna, hora extra noturna e o total de horas, que seria a somatória dessas horas trabalhadas, tanto na diurna como na noturna. Beleza? Veja como é simples o sisteminha. Muito bem. Vamos lá. Hora normal noturna. Você tem uma divisão de horas da seguinte maneira. Quando um camarada trabalha em período e adentra a sua jornada no período noturno, então você tem que discriminar, né, separar o que é hora normal noturna da hora extra noturna. Por quê? Porque senão você vai pagar o adicional de extra em duplicidade. Beleza? Quando você clica aqui no tema adicional noturno, aqui são todas as horas trabalhadas no período noturno, independente se ela é normal ou se é hora extra. Tá? Então isso é um detalhe técnico bastante importante. Tá? Isso é só para efeito de divisão de horas. Hora extras duplas diárias. Por exemplo, uma determinada convenção coletiva, ela determina o seguinte, que para as 2 primeiras horas extras diárias, o adicional é 50%, para as posteriores, 80%. Tá? Então o sistema faz essa divisão para as 2 primeiras e após as 2 primeiras, vai sair no relatório. E eu posso até modificar aqui, digamos que seja a primeira hora ou as 3 primeiras horas, então eu posso modificar o critério de acordo com o que foi determinado no título executivo ou na sentença, né? Muito bem. Duplas diárias totais também é uma forma de cálculo das horas extras. Eu vou selecionar e indicar qual é a quantidade de horas até e após, e aí eu confirmo e está fechado, está feito o relatório. Duplas diárias mais incidente semanal. Tá? Então aqui você tem a referência, confirma, duplas diárias mais excedente semanal. Duplas semanais, então até a 10ª semanal, após a 10ª semanal, confirma, beleza? Duplas semanais mais excedente semanal, vejam que todos esses relatórios podem ser extraídos dependendo do tipo de condenação que você vai encontrar nos autos. Detalhe, vamos lá. Cada vez que eu abro uma aba dessas aqui, eu clico numa abinha dessas aqui, o meu relatório final ele vai aumentando. Então ele vai aumentando o número de colunas. E o sistema ele tem um determinado número de colunas que ele é limitado, né? Então se ultrapassar o número de colunas, o que você vai ter que fazer? Se tiver uma quantidade muito grande de horas a serem apresentadas nos autos, você vai ter que dividir o relatório. Então você vai ter que imprimir um relatório com um determinado número de colunas, depois você apaga essas colunas e coloca as colunas restantes que faltaram e faz a impressão em 2 partes, não esqueçam disso, tá? Então o relatório também é limitado, você não tem como colocar toda essa quantidade de horas, muito provavelmente também você não vai ter essa quantidade toda de horas, né? Então ela vai ter uma ou outra, mas se acontecer de você ter que acrescentar muitas colunas, então o relatório final ele não vai suportar, ele vai ultrapassar o limite da impressão. Nesse caso, você faz a divisão entre 2 relatórios, tá? Imprime lá primeiro uma quantidade de colunas que o relatório consegue imprimir, depois faz a impressão do restante e para fazer a quantificação final das horas extras e lançamento dessas horas nas planilhas eletrônicas, beleza? Muito bem.
Na abinha aqui do lado esquerdo, vocês vão ver ali artigo 66, artigo 67, artigo 71 máximo, artigo 71 mínimo, artigo 72, acomodações, atrasos, faltas e descontos. Cada vez que você clicar numa abinha dessa, vai ser um tipo de cálculo. Por exemplo, o artigo 66, a violação do artigo 66. Artigo 67, violação do artigo 67. Artigo 71, aqui ó, violação do intervalo mínimo do artigo 71. E aqui você vai marcar que tipo de intervalo, beleza? Muito bem. Nessa coluna agora do lado direito, tá? Nós temos aqui repouso semanal remunerado sem RSR e fixo. Ou você vai utilizar o primeiro, tá? Ou você vai utilizar o fixo. O que eu recomendo para vocês? Sempre o primeiro, e façam o repouso semanal remunerado demonstrado dentro da planilha de cálculo. Fica mais didático, fica mais apresentável, fica mais claro, porque aqui o sistema ele vai te dar o fixo dele, beleza? Mas esse fixo ele faz o cálculo do próprio sistema, e o próprio sistema ele pode gerar incorreções na hora, por exemplo, de um feriado municipal que não está indicado no sistema. Então ele dá uma distorçãozinha. E dentro da tua planilha, se você fizer lá o repouso semanal remunerado conforme a sua região, ou conforme o trabalho que você está elaborando para determinada região, né, lá já está corrigido, você já tem a tua planilha corrigida. Outro detalhe, às vezes a distorção é tão pequena que não vale nem a pena ficar brigando por coisa pequena, entendeu? Então, se utilizar o fixo ele faz o cálculo para efeito de reflexo sobre o repouso semanal remunerado. Vocês vão ver aqui nos relatórios finais vai sair lá dois tipos de horas. Uma que é a hora minuto e a outra que é a hora decimal. Qual que eu utilizo para efeito de cálculo trabalhista? A hora decimal. Porque a hora decimal você vai multiplicar direto pelo valor da hora e já vai ter o resultado. Já não precisa fazer aquela conversão de minutos em decimal, tá? Então o próprio sisteminha já te dá as duas possibilidades. Então qual é o melhor? Pegar já a hora com resultado em decimal, beleza? Hora, vírgula, decimal, beleza? Então não esqueçam desse detalhe. E ali dentro, na parte final dos relatórios, você tem o total de horas trabalhadas, aliás, total de horas extras, né? Então por coluna, por fechamento de coluna, e tem ali os reflexos sobre os DSRs, tá? Você pode considerar nessa parte fixa o DSR. Eu geralmente jogo dentro da minha planilha o DSR, então eu faço o reflexo lá dentro da planilha, não com base no sistema. E você tem a somatória ali das horas que foram calculadas, o reflexo em DSR e o total das horas mais o DSR. Então essa é a possibilidade que você tem dentro do sistema, beleza? Aqui impressão por página, você escolhe, isso aqui é bom você testar na sua impressora, né? Então 22 colunas, 13 colunas, você que vai testar quantas colunas você vai fazer a impressão, beleza? Nessa parte aqui, você pode imprimir em arquivo texto ou planilha Excel, então você pode fazer essa impressão e jogar no Excel, tá? E você pode também aqui fazer o total geral, ou somente os totais. O geral seria a impressão completa da digitação. Então, mês a mês, espelho do cartão com todas as colunas. Se você optar somente pelos totais, você vai ter um relatório que vai apresentar para você somente os totais. Não tem o espelho do cartão ponto, nem a forma como foram calculadas as horas extras. Beleza? E no próximo passo, vamos escolher aqui algumas colunas aqui. Vamos ver aqui, artigo 71. No próximo passo, nós temos aqui a impressão do relatório, que vai aparecer aí na sua tela. Vamos ver aqui, você está fazendo o cálculo. Muito bem, e nós temos aqui, vejam aí na sua tela, o resultado do nosso trabalho, beleza? Então nós temos aqui os totais, né? Vamos lá. Período, mês fechado, janeiro de 2015. Nós temos aqui a jornada digitada, que seria o espelho do cartão ponto, beleza? Jornada digitada. Total de horas trabalhadas, então esse é o total que o sistema faz com base nessa jornada, total de horas. Horas extras diurnas,
tá aqui separadinho para você, hora extra noturna, total de horas trabalhadas, de horas extras, adicional noturno, violação do artigo 71 do lado, que não teve nenhuma violação, e aqui nós temos os totais. A primeira, o total de cima é hora minuto, total de baixo, hora decimal. O que você vai utilizar? Esse total, hora decimal, porque ele é mais simples de ser utilizado, né, e já está transformado em decimal o resultado. Como eu disse para vocês, vocês têm aqui o total de horas, né? Então, total de horas trabalhadas, total de horas extras. Em seguida, reflexo sobre os repousos semanais remunerados. Então, aqui você tem o reflexo e embaixo você tem a total de horas mais os reflexos em repousos semanais remunerados. Embaixo é a mesma forma, né, o mesmo caso, é somente que aqui está em decimal. Então, esse é o relatório. Esse relatório é mensal. Você vai ter que jogar o resultado, né, que você encontrar aqui nas planilhas mês a mês para efeito de cálculo das horas suplementares. Beleza? Muito bem, meus amigos. Eu encerro por aqui a questão do sisteminha de apuração de horas extras. Vejam que não é nada difícil. Então, um sisteminha simples de ser utilizado. Pode ser que ocorram algumas incorreções no sistema, que esse sistema é normal acontecer. Esse sistema é utilizado hoje por nossa equipe, né, é muito utilizado. Nós temos aí um volume muito grande de cálculos envolvendo as horas extras, envolvendo digitação de cartão ponto ou horas extras fixadas pelo juiz. Agora, cabe a você treinar nesse sistema, tá? O treinamento do sistema é de fundamental importância para que você saiba como utilizar o sistema. Então, muitas vezes é uma questão lógica. Você vai ter que entender qual foi o deferimento da sentença. Você tem que verificar se o juiz determinou que as horas extras sejam calculadas com base no cartão ponto. Se foi com base no cartão ponto, você tem que digitar essa jornada do cartão ponto, como eu já expliquei para vocês, e depois fazer a extração do relatório conforme o que o juiz determinar. Por exemplo, o juiz determinou hora extra dentro da oitava. Você vem, faz toda a digitação e extrai o relatório, hora extra dentro da oitava. Vejam que o preenchimento de todo o campo do cartão ponto ele tem que ser bem realizado, porque senão haverá distorções no final do cálculo, né? Então, se o sistema, se você dá a informação incorreta para o sistema, obviamente que o sistema vai te retornar com uma informação incorreta. Então, o preenchimento desses dados do sistema é de extrema importância, tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso. Vejam que o sistema é de simples utilização, ele não tem grau de dificuldade nenhuma. Você tem que estudar o sistema, não tem jeito. É bom que você entre, faça algumas simulações, né? Faça diversas simulações, isso é muito importante. Pegue cartões pontos, digite, veja qual a dificuldade, vejam como se extrai o relatório, se preencham as jornadas fixas, porque tem muita sentença que hoje ela determina uma jornada, né, desqualifica o cartão ponto e determina que a jornada seja uma jornada fixa, e essa jornada ela é montada conforme o que foi requerido pelo reclamante na petição inicial, depois é comprovada por prova testemunhal, e daí o juiz determina que aquela jornada seja daquela forma, e às vezes ele determina que a jornada seja em um dia tal jornada, no outro dia tal jornada, mas o sistema ele é maleável para que você consiga jogar essas jornadas dentro do sistema, né? Configurando as informações de modo à extração desses relatórios e de modo que você consiga jogar essas informações depois na planilha eletrônica, e dessa planilha eletrônica seja elaborado o cálculo final com relação a essa enorme quantidade de horas, né, que envolve uma reclamatória trabalhista, quer seja hora extra, adicional noturno, violação do artigo 71, violação do artigo 66 e assim por diante. Então, eu espero que você tenha compreendido o funcionamento do sistema. Nós estaremos ainda trabalhando isso futuramente melhor, tá? Trazendo outras informações, e eu agradeço a sua atenção. Bons trabalhos, bons estudos para vocês. Utilizem
o sistema, mais uma vez, volto a frisar, abram o sistema, coloquem lá os períodos, as datas, isso é de extrema importância, tá? Muito obrigado por sua atenção e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!